Estamos iniciando nesse momento a solenidade de abertura do curso Copa do Mundo 2014, Lei Geral e Aspectos Jurídicos, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por intermédio de sua Escola de Magistratura Federal. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir a gentileza de todos de colocarem seus telefones celulares no modo silencioso ou, se for possível, queiram desligá-los. Senhoras e senhores, vamos então compor a mesa de honra que presidirá os trabalhos desta sessão de abertura, convidando para presidi-la o excelentíssimo senhor desembargador federal Marcelo Navarro, diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, que neste momento representa o ministro Arnaldo Esteves, diretor do SEGE. Convidamos agora o excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, do CNJ. E também convidamos para compor esta mesa a doutora Eliane Baruti, coordenadora de grandes eventos do Ministério dos Esportes. Muito bem, podem sentar-se, por favor. Senhoras e senhores, para o pronunciamento de apresentação, pronunciamento de abertura e apresentação dos painelistas, a palavra está com o presidente desta mesa, o desembargador federal Marcelo Navarro. Bom dia a todos, ilustres componentes da mesa, conselheiro Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, doutora Eliane Baruti. Eu gostaria de fazer uma abertura rápida, já expliquei a alguns dos nossos convidados, porque estou presidindo, neste exato momento, a sessão de julgamento da 3ª turma deste colegiado, e interrompi a sessão para fazer a abertura deste evento, que realizo com muita felicidade, porque foi um simpósio praticamente requerido, pedido e desejado, não só aqui pelos integrantes da Justiça Federal da 5ª Região, mas de outras regiões da Justiça Federal do nosso país. E o faço em meu nome e como representante do ministro Arnaldo Esteves, que é o coordenador do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e que teve um compromisso de última hora em Brasília, não pôde vir para a abertura, me pediu que eu falasse em seu nome. Vossas Excelências sabem que a Copa do Mundo não é apenas um evento de futebol. Ela adquiriu as dimensões de maior evento esportivo do planeta. Ela provoca uma assistência de televisão, uma movimentação financeira maior do que as próprias Olimpíadas. E, evidentemente, a realização de um evento desse porte em nosso país, ele teve de se cercar de uma série de cuidados jurídicos e também de cuidados logísticos, de planejamento, de estratégia, de realização, principalmente com vistas a um legado de obras e de serviços que pudessem ser carreados para o país de forma permanente. Então, todos esses temas nós vamos abordar neste seminário. Mas é interessante também, do ponto de vista puramente jurídico, a análise do legado de ordem normativa que a Copa do Mundo pode nos propiciar. Nós inauguramos o chamado regime diferenciado de contratação para a realização de uma série de obras visando a Copa, as Olimpíadas e uma série de projetos de mobilidade urbana, de saúde, enfim. Há um conjunto de ações
do governo, que tem uma regulação especial, e regulação essa que, segundo alguns, poderia se tornar permanente para dar um maior ritmo às contratações e às realizações do poder público. Enfim, a Copa mexe com a sociedade, e a sociedade precisa discuti-la, e nós que, dentro dessa sociedade, fazemos a profissão jurídica, ou seja, advogados, procuradores públicos, membros do Ministério Público, magistrados, integrantes dos tribunais e conselhos de contas, enfim, todas as entidades que têm relações com essa movimentação jurídica, técnica, logística, a parte também de interesse da iniciativa privada, das marcas, dos negócios, dos contratos, do respeito à propriedade intelectual, enfim, há todo um plexo de relações jurídicas que é interessante para todos nós aprofundar e retrabalhar cada vez mais esses temas, porque, com a realização do evento, é muito provável que surjam discussões jurídicas e até judiciárias em relação a eles. Então, eu acho que esse seminário ele será muito importante, não apenas para nós que dele fazemos parte, não apenas para a Justiça Federal, mas para a sociedade como um todo. Feitas essas considerações, eu vou ter que deixá-los, mas os deixarei em grande companhia. O doutor Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, de quem tenho a felicidade de ser amigo pessoal, de muitos anos, é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, advogado militante, foi presidente da secção Potiguar da Ordem dos Advogados do Brasil, tem experiência na área jurídica, é, além de tudo, um grande profissional, um grande conciliador, e trará, com certeza, uma contribuição importante para este debate. E a doutora Eliane Baruch trabalha na área de grandes eventos do Ministério do Esporte, que tem se empenhado na pessoa de seu ministro, Aldo Rebelo, nordestino e amante do futebol, torcedor do Palmeiras de São Paulo, mas com preferências de vários outros clubes aqui na nossa região. E vai nos trazer também o contributo da visão do governo federal em relação ao planejamento, à execução e ao legado da Copa do Mundo. Então, eu tenho absoluta certeza de que Vossas Excelências terão um grande seminário. Para não deixar a mesa acéfala, eu gostaria de convidar para presidi-la o doutor André Granja, que é juiz federal aqui da nossa região e que integra uma comissão de estudos da Copa do Mundo. E eu passo a presidência ao doutor André Granja e peço mais uma vez minhas escusas, desejando a todos um grande seminário. Bom dia. Bem, eu passo a palavra, então, ao Conselheiro Nacional de Justiça, doutor Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira. Bom dia a todos. Fazer até uma brincadeira com ele, que o tema é palpitante, mas até certo ponto, para mim e ele, é um pouco frustrante em função do resultado do nosso time ontem no estado do Rio Grande do Norte, junto com o Ceará. Nós perdemos, eu sou torcedor do América, como o Marcelo também, perdemos para o Ceará por 4-0. Então, vamos tentar falar de Copa, mas não de futebol, né? Porque a frustração é muito grande. E parabenizar também o TRF pela essa iniciativa de trazer, nesse contexto, os mais diversos segmentos para conversar um pouco sobre evento Copa do Mundo. E aí eu venho falar sobre a atuação do CNJ nesse contexto. E eu faço algumas observações iniciais
porque algumas pessoas, que não são do segmento do judiciário, podem questionar, a princípio, essa ação, digamos, preventiva do Poder Judiciário no tocante ao evento Copa do Mundo. Que nós, como temos a concepção de que a justiça tem que dar sempre após o fato e não antes do fato, né, é uma novidade. Eu não diria para o judiciário a participação da estrutura preventivamente, mas eu acho que para a própria sociedade brasileira seria, num contexto, uma novidade nessa ação coordenada pelo CNJ, visando uniformizar procedimentos. E aí eu, na minha fala, teria o planejamento, a execução e o legado. E a gente inicia por essa questão do planejamento, né? O CNJ, ainda na administração do ministro Aires Brito, criou um grupo de trabalho para atuar, e eu não diria especificamente no contexto tão somente Copa do Mundo, mas visando a experiência da existência, digamos assim, da Copa das Confederações, que estava na época a ser realizada, criou através da resolução 164, esse Fórum Nacional de Coordenação das Ações do Poder Judiciário em relação aos preparativos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014, essa que se avizinha, para que nós pudéssemos planejar a ação do Poder Judiciário como um todo, e aí inclui-se Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, para convivermos com esse grande evento. Eu digo a vocês que no início, essa relação com a FIFA não foi uma relação inicialmente amistosa, porque essa estrutura do judiciário, no contexto da realização desse evento, para eles era uma novidade. Em todos os países em que existiu ou existe ou se realizou a Copa do Mundo, o Poder Judiciário não é tão frequente, tão permanente, tão utilizado nesse contexto da prevenção, da atuação durante o evento, como no Brasil. No Brasil nós temos uma situação diferente, específica, em decorrência do Estatuto do Torcedor. E a primeira situação que surgiu, que emergiu, é no tocante porque a FIFA cria um protocolo de intenções, de exigências, primeira modificação da legislação para compatibilizar o evento Copa do Mundo. E como compatibilizar a legislação que nós temos, que é o Estatuto do Torcedor, com essa nova legislação que estava a se propor e foi se concretizada, claro, com alguns ajustes. E aí o nosso primeiro desafio, junto à instituição FIFA, foi convencê-los da necessidade da criação, da estruturação do Poder Judiciário nas sedes dos estádios, não do Estado, dentro dos estádios, porque, em função do Estatuto do Torcedor, há essa necessidade, em que pese a lei não criar a obrigatoriedade da instalação pelos estados do juizado do torcedor, mas com essa coordenação realizada junto com o Poder Judiciário em cada um dos seus estados, nós levamos essa reivindicação à FIFA. Na Copa das Confederações, se instalou esses juizados de forma precária, ainda com a resistência da FIFA. Todavia, em função de alguns problemas acontecidos durante o evento, nós conseguimos avançar. Mas esse avanço não foi tão significativo. Mas nos trouxe, e eu não diria legado, mas experiência, da necessidade de uma estruturação melhor para esse evento Copa do Mundo. E aí surgiu a ideia de nós, em conjunto com a estrutura do Poder Judiciário de cada estado, de colocarmos a FIFA
a necessidade da implantação da estrutura do Poder Judiciário dentro dessas praças de esportes. E nós avançamos nesse sentido. Em todos os estados, a estruturação e a permanência do Juizado Especial Criminal e do Juizado da Infância e da Adolescência dentro desses estados. E aí surgiu um segundo problema, porque nessas praças de esporte há uma limitação em relação às pessoas de movimentação. Nós que frequentamos os estados no modelo antes FIFA, você comprava o ingresso, você podia se deslocar dentro da praça para qualquer espaço. E nessas novas praças, nessas novas arenas, como são designadas, o espaço é limitado. Como convencer a FIFA para proporcionar a fiscalização pelos agentes públicos nesse contexto? Foi um outro passo a se avançar, e nós conseguimos esse avanço no tocante a credenciamento, inclusive, de profissionais que vão trabalhar nesse evento. Inclusive proporcionando ao Poder Judiciário, claro que não a toda a estrutura do Poder Judiciário, o acesso ilimitado dentro dessa praça de esportes. E aí, nós, claro que há outras preocupações, a questão relacionada ao consumidor. E como estruturarmos o Poder Judiciário nesse contexto. A princípio pensamos na estrutura funcionar dentro dos próprios estados, mas aí também refletimos da impossibilidade do acesso do consumidor ao juizado do torcedor, na hipótese de um problema de não ter acesso às dependências em função de um ingresso falsificado. Como é que ele ia fazer a reivindicação dentro da praça de esporte se ele não teria acesso à estrutura do Poder Judiciário? Então, em conjunto, isso é bom ressaltar, que todas as ações do CNJ, nós apenas, num contexto de uma uniformização do procedimento, trabalhamos em parceria com todos o judiciário envolvido. Nós achamos por bem que essa estrutura deveria funcionar no sistema de plantão, fora da estrutura da arena. Então, mais um passo que nós conseguimos avançar. Mas aí outras preocupações surgiram também. A Copa das Confederações não pode ser tida como um exemplo em termos de estrutura em relação à Copa do Mundo. Por quê? Na Copa das Confederações, eu acho que eram 8 países envolvidos nesse contexto, se eu não estou equivocado. E na Copa do Mundo, o número é 3 vezes a mais, né? Não é isso? São 32. Tem 32 países diretamente envolvidos no evento, fora as outras pessoas que vão entrar no Brasil para poder assistir à Copa. E aí vem uma preocupação. E nesse evento Copa do Mundo, no contexto, aproximadamente 4.000 crianças, adolescentes, vão estar, através de projetos desenvolvidos pelos patrocinadores, dentro da Praça dos Esportes. E nós tivemos algumas experiências, em função da Copa das Confederações, do ingresso dessas crianças no Brasil. Como fazer essa regulamentação, como disciplinar, como uniformizar, porque cada estado tem a sua estrutura do Poder Judiciário. Cada juiz da infância e da juventude tem autonomia de editar portarias, de acordo com sua respectiva a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós, em conjunto com os juízes da infância e da juventude, nós unificamos esse modelo de autorização para facilitar o ingresso. Claro, quando eu falo facilitar, não é proporcionar de forma desordenada o ingresso dessas crianças, desses adolescentes no Brasil, mas para que nós pudéssemos ter um modelo padrão de autorização, inclusive para facilitar a ação do Estado no tocante à fiscalização. Porque nós, em função desse trabalho realizado pelo CNJ e a Justiça Brasileira, nós vamos poder identificar todas essas crianças e adolescentes que vão ingressar no Brasil, aonde elas estarão, e para facilitar essa questão da fiscalização.
E aí vem também todo esse contexto no sentido de uma preocupação que é muito grande, porque o judiciário tem que estar aparelhado para essa demanda que pode existir. E aí a gente fala um pouco também da atuação da Justiça Federal nesse contexto. Porque a gente pode pensar, ora, se a lei especial da Copa, esses crimes praticados durante o evento Copa do Mundo na sede dos estados, é de menor potencialidade e é de competência, porque já foi definida essa questão da competência do juizado criminal estadual, aonde entraria a ação da Justiça Federal em muitos aspectos. Nós vamos ter a presença maciça de estrangeiros no Brasil. E esses estrangeiros podem, dentro do Brasil, ou sofrer violações dos seus direitos, ou violarem direitos e a legislação brasileira. E toda essa preocupação, nós já tivemos um contato com o doutor Alexandre, que é o coordenador responsável pelo Fórum da Copa na Justiça Federal, nesse contexto de como haverá atuação do Poder Judiciário brasileiro. E a gente sabe que nós sabemos que o processo em relação ao estrangeiro tem toda uma burocracia. É diferente, que a gente precisa mobilizar todo um segmento, não só a questão da estrutura do Poder Judiciário da Justiça Federal, mas também a Defensoria Pública Federal, as embaixadas, através de seus representantes, e por se tratar de um estrangeiro, da estrutura de intérprete, para não haver nulidades processuais em relação a essa situação. E tudo isso está sendo pensado nesse contexto, nessa estrutura, para que a gente possa ter, porque existem determinadas situações que nós não temos nem conhecimento prévio, e só depois, através das estatísticas, de estrangeiros que chegam no Brasil e não passam os limites do aeroporto. E essa é uma ação também desenvolvida pela Justiça Federal no sentido da deportação desses estrangeiros que chegaram de forma irregular, que na maioria dos casos a população não tem conhecimento, mas tem que se tomar uma atitude imediata para que essa situação seja resolvida e que esse estrangeiro possa retornar ao seu país. E tem também uma preocupação de todo o Poder Judiciário brasileiro, e aí eu entro nessa questão da execução, e eu vou usar a expressão, mas uso a expressão com um pouco de restrição, da questão do legado da Copa, porque normalmente quando eu vou a alguns eventos, as pessoas questionam no tocante a essa situação de legado, do que vai ficar para a população após o evento Copa do Mundo. Eu diria que antes do legado, a preocupação do Poder Judiciário brasileiro em relação ao que vai ficar para a estrutura, primeiro são lições, no tocante que a gente tem desenvolvido ações e tem conseguido conscientizar a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, primeiro na implantação do juizado do torcedor nas praças do esporte, né, nas arenas. Nós temos um problema seríssimo em relação à violência nos estados, que normalmente não se combate, não se faz um trabalho preventivo para se evitar essa situação, e nem tampouco, e eu vejo como frustrante a atuação do judiciário no combate a essa situação em razão do não aparelhamento. E eu estive recentemente no Ministério da Justiça para discutir, logo após houve o evento esportivo no Campeonato Brasileiro, acho que Vasco e Atlético Paranaense, de um episódio que aconteceu com uma violência excessiva. E a grande frustração do judiciário brasileiro é a falta da estrutura que existe nos estádios de futebol para essa ação do Poder Judiciário. E essa lição que a Copa nos traz é no sentido da necessidade do aparelhamento dessas estruturas para que a gente possa efetivamente funcionar. Mas não é funcionar no sentido de você, como a gente vê ultimamente, a ação policial, a ação repressiva da polícia para combater a violência ocorrida
e não para você prevenir a ocorrência que pode acontecer. E ato seguinte, nós presenciamos na Praça dos Esportes esses mesmos torcedores realizando as mesmas práticas. E nós colocamos à época para o ministro da Justiça da necessidade da implantação do cadastro nacional, para que a gente possa ter uma ação efetivamente coordenada, organizada, para que essa prática seja, de uma vez por todas, combatida. Oxalá nós possamos ter, após o evento Copa do Mundo, isso já se transformando numa realidade onde a gente possa ter uma ação do Poder Judiciário mais efetiva, mais eficiente. Mas me preocupa essa questão do legado, porque eu diria que o legado, e aí eu vou fazer uma identificação, me perdoe, doutora, em relação a algumas situações, porque eu vejo com preocupação o que é o legado, né? Eu vejo um legado diferente de lições. Na minha concepção, por exemplo, o legado deixou Joaquim Nabuco na luta pela escravidão. A sua luta como pernambucano, à época, né, pela uma postura abolicionista visando extinguir a escravidão. Isso, na minha concepção, é um legado. Legado, na minha concepção, vem deixando ao longo do tempo em favor da cultura Ariano Suassuna, né? Legado, na minha concepção, deixa Corrêa Picanço na área da medicina brasileira. Legado, na minha concepção, deixa o mestre Paulo Freire na área da educação. Então eu acho que na nossa concepção, e isso veio, esse evento nos traz uma Copa do Mundo e grandes eventos, nos traz uma preocupação e algumas lições de que nós precisamos ter ações conjuntas, coletivas, ações direcionadas à necessidade de uma estruturação do Estado no seu papel de agente fiscalizador, que é agente que proporciona a fiscalização, e o judiciário no seu contexto, que aí eu trago essa lição em função da necessidade e da dificuldade que nós tínhamos de conscientizar o Poder Judiciário Estadual, a Justiça Estadual, da necessidade da criação do juizado do torcedor nas praças de esporte. E aí eu diria que a Copa nos serve nesse contexto, para conscientizar e para mostrar a necessidade dessa estruturação da praça, na praça da estrutura do Poder Judiciário, para que nós tenhamos essa estrutura. Mas me causa preocupação, como colocado pelo desembargador Marcelo Navarro, que nós termos uma legislação adaptada a um momento e uma necessidade do evento Copa do Mundo, mas me traz uma preocupação de uma legislação que permite determinados tipos de contratação num processo acelerado de licitação, de que isso seja uma regra e não uma exceção. Eu falo isso não só como conselheiro do CNJ, mas como cidadão brasileiro, de uma preocupação que nós temos de enxergarmos e presenciarmos e convivermos após o evento Copa do Mundo. E aí sim, nós vamos ter mais ações no judiciário, mais trabalho no judiciário, em decorrência de algumas situações proporcionadas por uma contratação acelerada de uma empresa para a construção dessas arenas, dessas obras de mobilidade. E isso nos preocupa nesse contexto, e é uma preocupação, porque, com certeza, aí eu digo, o legado que pode trazer será um número excessivo de ações de improbidade em decorrência da utilização de recursos públicos, e isso vai desembocar no Poder Judiciário, na Justiça Federal, com certeza. Nós tivemos a experiência do evento os jogos anteriores que aconteceram no Rio de Janeiro,
que demanda ainda determinadas ações e o Tribunal de Contas da União nos deu essa informação pública de que a questão da prestação de contas, da utilização desses recursos, porque me preocupa e preocupa a todos, porque o grande anúncio que se fazia do evento Copa do Mundo seria, principalmente na minha cidade, que é sede, seria o legado das grandes obras, das obras de mobilidade, das obras no tocante à infraestrutura, nas obras da educação, da saúde, e me preocupa da não realização dessas obras e da frustração que isso causará à população brasileira e, de sobremaneira, dessas ações decorrentes dessa utilização dos recursos públicos no contexto da Copa do Mundo. Mas que isso nos traga lições importantes no tocante à atuação do Poder Judiciário. Não uma atuação pós-evento, mas uma atuação que antecede o evento, como o CNJ vem tentando fazer junto ao Poder Judiciário brasileiro. Nós almejamos, nós pensamos que daí possamos extrair grandes lições e aí sim, grandes legados no tocante à necessidade de uma ação mais efetiva, coordenada, uma ação que some esforços no sentido de que nós possamos ter uma ação preventiva. Vamos aguardar o que acontece pós-Copa. Como eu disse aqui, oxalá nós não tenhamos o judiciário com incontáveis ações, não só no tocante à questão de relacionamento do consumidor, no tocante a ações que investiguem e apurem responsabilidades de gestores no que tange à utilização de recursos públicos, mas eu espero que com o contexto Copa do Mundo nós possamos ter, aí sim, um judiciário estruturado de primeiro mundo, aonde atenda às necessidades do cidadão, que isso sirva como paradigma para que a gente possa despertar a atenção para que nós precisamos unificar os procedimentos para possibilitar as ações de fiscalização. São essas minhas considerações iniciais a respeito da minha fala e me coloco à disposição dos presentes. Eu agradeço ao Conselheiro Nacional de Justiça, Dr. Paulo Teixeira, pela manifestação. Eu, como membro do Fórum do CNJ de Ações Preparatórias para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, eu me coloco à disposição do conselheiro, né? O conselheiro já conhece o nosso coordenador, o juiz federal Alexandre Vidigal. Gostaria de apresentar que também nós temos o doutor Altair, que é representante do Tribunal da 4ª Região, e o doutor Newton Santos, que é o representante do Tribunal da 3ª Região. E hoje à tarde nós teremos uma palestra do desembargador Aloysio Mendes, que é o representante do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Nós todos estamos trabalhando, nos reunindo constantemente desde a época do conselheiro Bruno Dantas, que era o coordenador antes de Vossa Excelência, e fico muito feliz com a ascensão de Vossa Excelência, essa coordenação. Vossa Excelência que não só pela função de conselheiro, mas também por todo o currículo, professor da Universidade de Potiguar, também ex-presidente da OAB, uma grande liderança da nossa advocacia, com certeza fará um grande trabalho nessa coordenação. Bem, as perguntas eu creio que seja interessante nós deixemos para o final. Eu vou passar a palavra à nossa próxima expositora, representante do Ministério dos Esportes, ministro, inclusive, do meu estado, ministro Aldo Rebelo, embora seja deputado de São Paulo, é alagoano de nascimento, alagoano de Viçosa. É uma satisfação receber Vossa Excelência aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para também fazer a sua exposição sobre o planejamento, execução e legado da Copa do Mundo. Seja muito bem-vinda e passo a palavra a Vossa Excelência.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu tenho que agradecer ao convite, né, da Escola de Magistratura Federal daqui da região para a oportunidade do Ministério do Esporte poder vir aqui trazer informações, conceitos, dados que possam ajudar a instruir e a prover informações que, no exercício da função do judiciário, possa estar munido de outras informações que até subsidiam, como eles chamam, a vontade do legislador quando vai fazer algum marco regulatório, né? Eu não sou da área jurídica, eu sou engenheiro de formação, tenho origem no Ministério da Ciência e Tecnologia, com a ida do secretário Luiz Fernandes para o Ministério do Esporte, e na intenção e na necessidade de justamente trabalhar essa questão de legado, né? A gente fala dos grandes eventos, como foi colocado, a Copa é uma festa, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são uma festa, mas pelo que vale a pena fazer uma festa, né? Até a gente vê na vida particular, quando tem um casamento, um batizado, um aniversário, a gente faz uma festa, a gente tem despesa com a festa, mas por que a gente faz uma festa, né? Então, a festa é datada, tem um evento datado, tem uma despesa, e tem por que o governo federal, por que a sociedade brasileira aceita fazer essa festa, né? Então, eu trago algumas informações em relação a... Eu vou focar principalmente, até por minha formação, pela minha atuação na questão de legado, né? Mas, até chegar no legado, vou fazendo uma parte, trazer informações de como o governo federal, o Ministério do Esporte, está planejando e estruturando para acontecer essa festa e para deixar esse legado. Eu trouxe, em termos de apresentação, quer dizer, como um curso da Escola de Magistratura, né, eu deixo uma informação, vocês vão ver que a apresentação ela é um pouco densa em termos de informações, mas eu não vou abranger tudo que está ali dentro, mas sim para deixar como referencial, como material de consulta, e que, se eventualmente, em outra oportunidade, tiver necessidade de alguma informação, eu mesmo poderei dar, ou alguma outra pessoa mais especializada no assunto dentro do próprio Ministério do Esporte. Eu vou fazer a apresentação de lá para poder... Se bem que eu acho que eu consigo ver daqui. Só uma correção. Na programação, quando fala aqui do meu nome, tem CGE Ministério do Esporte, só colocando que CGE é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que está dando suporte metodológico para o Ministério do Esporte fazer o trabalho de legado. Tá? Eu não sou do CGE, né? Quando tinha uma outra data para fazer esse evento, o CGE estaria junto comigo nessa apresentação, acho que por isso que foi resgatado o nome do CGE, mas o CGE não está aqui nessa oportunidade, e o CGE é uma sociedade civil que está com larga experiência na parte de estudos setoriais, de planejamento, de visão de futuro, que está provendo esse arcabouço metodológico ao Ministério do Esporte para trabalhar a questão de legados. Tá? Então, só para fazer essa primeira contextualização para facilitar. Uma primeira contextualização é importante colocar, né? Quer dizer, por que se traz um grande evento se ele tem uma alta complexidade? Primeiro, eu não sei se a letra ficou pequena, né, para o tamanho da plateia, mas eu não vou ler tudo que está aqui dentro, eu só vou pegar as grandes referências e, de qualquer maneira, o material vai ficar disponibilizado para consulta, somente para trazer o arcabouço conceitual. Tá? Existe o cumprimento de exigências quando traz um grande evento. Né? A FIFA é um evento privado que tem as suas exigências. As Olimpíadas, o COI, com o COB aqui no Brasil, também tem as suas exigências. Né? Tem adequação de estruturas, tem diretrizes de organizações. Então, se traz um mega evento, ele tem um compromisso. Né? Quer dizer, tem determinados protocolos que têm que ser seguidos. Né? Por isso que tem que ter a necessidade de engajamento. Engajamento do governo, engajamento da iniciativa privada, na participação e preparação da competição. Tem obras, tem muita coisa que a iniciativa privada tem que fazer. E tem todo o engajamento da população. Né? Quer dizer, a gente sabe que quando o Brasil ganhou tanto para sediar a Copa do Mundo como as Olimpíadas, né, foi um viva, um oba. Né? A própria candidatura, quando o Rio de Janeiro se candidatou aos Jogos Olímpicos, faz parte do dossiê de candidatura uma pesquisa de opinião. Então, todos nós sabemos que quando a vinda de um evento, quer ele seja da iniciativa privada, quer dizer, um evento considerado como privado,
como a Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos, que tem uma formação diferente, ele precede uma aceitação por parte da sociedade, né? Então, tem todo esse engajamento necessário do governo, da população e da iniciativa privada. E, para que ele execute, tem que ter uma coordenação de todas as áreas, né? De segurança, aeroportos, mobilidade, saúde, turismo. Nesse particular aqui, em termos dos planos operacionais, eu vou abordar um pouco mais à frente também. Próximo, por favor. Agora, faz uma festa porque tem benefício, né? Que a gente está chamando de legados. Também vou conceituar como é que a gente está trabalhando com o conceito de legados, né? Por que a gente traz um grande evento? Porque ele traz benefício para o país sede. Benefício catalisador nas mudanças, aceleração do desenvolvimento e contribuir para aumentar a relevância do país. Então, tem aquecimento da economia, incremento de turismo, fortalecimento das empresas, tem toda uma prestação de serviços, fluxo de investimento estrangeiro, geração de emprego, melhoria da qualidade, infraestrutura, toda a parte de demonstração para o mundo e para o país, a estabilidade econômica, como foi falado, quer dizer, a abertura da Copa do Mundo é vista pela metade da população do planeta, né? Todas as televisões, todo mundo se dirige durante todos os eventos, todos os jogos, a todo o olhar para cima daquele país, né? A afirmação da capacidade de sediar os eventos e os valores e atributos associados a essa imagem, né? Quando a Alemanha, né, quis sediar a Copa do Mundo, a vinda de um evento ela é uma evocação do país, né? Não é a FIFA, não é o COI que decide aonde vai ser o evento, né? O país sede ou a cidade sede se candidata, né? Quando houve, né, a candidatura dos Jogos Olímpicos na Inglaterra, né, a maioria da população estava favorável. Quando foi na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos, né, 50% da população era contra os Jogos Olímpicos. Fizeram agora uma pesquisa de opinião, 90% gostaria de sediar novamente os Jogos Olímpicos em Londres, né? A Copa da Alemanha, né, quando a Alemanha quis sediar a Copa do Mundo, ela já tinha infraestrutura, quer dizer, não tinha a parte de incrementar os investimentos. A Alemanha estava praticamente pronta. Agora, o país precisava mudar sua imagem no mundo. O país queria alavancar a questão de turismo e realmente conseguiu esse objetivo. Então, vamos ver como é que a gente consegue trazer esses benefícios para o país. Outro, por favor. O Brasil, né, é considerado apto a receber esses grandes eventos. Nós já tivemos mega evento, a Rio +20, né, em 2012, mostrou, numa pesquisa de opinião, que serviu que os turistas conhecessem outras cidades. A limpeza pública foi de boa avaliação. Tem que fazer uma parte agora na minha cidade do Rio de Janeiro, no Carnaval, né, com a greve dos lixeiros. Né? Não sei se a pesquisa de opinião de Carnaval vai ser tão boa. A segurança bem avaliada, serviço de táxi, a imagem do país foi avaliado como preparado para receber os grandes eventos e a maioria dos turistas que estiveram no país, eles querem voltar para o país. Próximo, por favor. Então, nós temos um contexto favorável para receber os grandes eventos, né? Tanto a Copa como as Olimpíadas, economia estável, retomada de investimento, uma democracia sólida, uma diversidade cultural. Próximo, por favor. E aqui é uma coisa acho que é muito importante, né? Vou me deter um pouquinho nessa figura aqui, porque ele tem toda a lógica da estruturação, dos investimentos e do planejamento do porquê trazer um grande evento para um país. Nós temos três dimensões de oportunidades, né? Temos uma dimensão que é a infraestrutura e os serviços essenciais. Aquilo que o país tem que fazer, tem que prover, senão o evento não acontece. Um exemplo claro são as arenas, né? Sem arena de futebol não tem futebol, sem arena de vôlei não tem vôlei. Então, as estruturas esportivas, né, é um investimento de política pública importantíssimo para poder sediar o evento. Então, tem todo uma parte e serviços essenciais vinculados estritamente ao evento. Mas tem uma segunda dimensão, por que a gente faz a festa, por que a gente traz a festa, que é justamente para alavancar e ampliar as políticas públicas e direitos de cidadania. Um país como o Brasil, tão diverso, tão mega, com várias regiões, com várias cidades, né, com desigualdade de desenvolvimento, né, seria uma oportunidade ímpar de poder ampliar essas políticas para que a gente antecipe investimentos. Quando se coloca na matriz de responsabilidade, né,
e junta-se na questão da Copa, os gastos com aeroporto e mobilidade urbana, eles são gastos vinculados ao evento, mas eles são uma antecipação de política pública. É inequívoco que os nossos aeroportos teriam que ser reformados com ou sem Copa do Mundo. É inequívoco que teríamos que ter obras de mobilidade urbana com ou sem Jogos Olímpicos, com ou sem Olimpíadas. Quer dizer, não dá para a população gastar 1, 2 horas, como na minha cidade, que para andar 20 quilômetros tem dia que demora 3 horas. Aqui também vocês devem ter... Bom, hoje de manhã tivemos problema também de mobilidade, né? Para vir da Praia da Boa Viagem aqui, eu gastei 1h10, né? Então, é uma oportunidade de alavancar políticas públicas. E uma terceira dimensão, que é a oportunidade de inovação em negócios. Quer dizer, uma questão de hotelaria, de serviço, de turismo, de alimentação, toda uma cadeia, né, de provedores de serviços são alavancados por conta de trazer um evento para um país. É importante trazer isso aqui, porque toda a parte de trabalhar legados, a conceituação de legado e a estruturação até de matriz de responsabilidade, ela pega muito dessa dimensão. No caso da Copa, a matriz de responsabilidade pega essas duas dimensões, e no caso da matriz de responsabilidade da Olimpíada, ela vai pegar somente essa dimensão. Bom, por que o Brasil quer a Copa? Mobilizar o país, promover paz para o mundo, gerar um salto de qualidade, modernizar a infraestrutura, constituir arenas multiuso e classe mundial, aperfeiçoar instrumentos de gestão e transparência. Estava na palestra do Paulo dizendo, né, que gostaria de deixar de legado, né, para... em relação ao CNJ, quer dizer, é uma lição do aprender como fazer, como para outros eventos e para outras ações, o que deixa de legado. Legado não é somente uma estrutura física, legado não é uma coisa tangível que a gente possa ver. Legado também é uma coisa intangível. É a mudança do comportamento, é a mudança da cultura, é o aprendizado, é saber fazer melhor e diferente. Vocês vão ver na frente também esse legado. Próximo, por favor. Aqui um cardápio, né, de legados, né, quando se começou a trabalhar. Quer dizer, essas primeiras transparências, elas são a fase do planejamento. Por que o país sediaria um grande evento? Né? Uma coletânea de legados políticos de gestão, uma coletânea de legados econômicos, uma coletânea de legados sociais, uma coletânea de legados ambientais. Aprimoramento de ferramentas de planejamento de gestão, a coordenação dos entes de governo, transparência, promoção de turismo. Por que eu trago isso aqui? Porque no final, vou trazer para vocês, desculpa, eu sei que o judiciário é mais formal, né, dos senhores, né, mas às vezes eu posso cometer alguma heresia, eu já peço de antemão desculpa, às vezes de tratar de vocês. Mas trazer para os senhores, né, ao final da minha apresentação, o que de fato está sendo levantado, está sendo computado como legado, e comparar do que estava sendo planejado. Então, essa primeira coletânea que eu estou trazendo é o que estava planejado para, no final, apresentar o que nós temos de concreto. Próximo, por favor. Tá? Como eu falei, também tem vários benefícios legados intangíveis, né? Da questão sociocultural, da valorização da cidadania, fortalecimento de valores e tradições, inclusão de egressos do sistema carcerário. Uma coisa interessante, várias arenas, né? Está lá na frente, as obras, ela fez a incorporação na construção das arenas de pessoas egressas do sistema prisional, como oportunidade de geração de primeiro emprego. Né? Isso é um legado. Né? Mudança da imagem, na parte de turismo, na parte de infraestrutura, aperfeiçoamento. Não vou me deter nesse primeiro, porque no final eles vão ser todos validados, por favor. Tá? Aqui alguns dados, né, quando se fala que a Copa é um evento de grande visibilidade. Né? A exposição, né, do país, né, essa aqui é a apresentação, né, da exposição global em bilhões de espectadores, né, na Itália, nos Estados Unidos, na França, né, Japão, Coreia, na Alemanha e na África do Sul. Né? Tem a expectativa de 26 bilhões de espectadores acumulados, tem 19 mil profissionais de 204 países, 375 empresas transmissoras de televisão. E qual é a previsão de turista na Copa de 2014? Né? Nós esperamos receber 3 milhões de turistas nacionais e 600 mil internacional. Na Copa de 2006, os turistas estrangeiros gastaram 2,2 bi
E o turismo na Copa gerou um impacto de 5,5 bilhões na economia alemã. Tá? Isso aqui é a atração do número de turistas, né? Aqui é da Alemanha, que fica pequena, aqui é a África do Sul, aqui é Japão, Coreia, aqui é França e aqui é... Ah, tá ok. Aqui no meio. E aqui é Estados Unidos. Próximo, por favor. Por um estudo já realizado, se estima que a Copa deve agregar ao PIB brasileiro, até 2019, 183 bilhões de reais ao PIB. Tá? Quer na forma de investimento direto, no investimento de infraestrutura, gastos incrementais com turistas, incremento do consumo da família, como investimento indireto, circulação de dinheiro na economia e aumento de turistas e uso dos estádios após Copa. Nós temos várias arenas que são multiuso, elas não são somente para jogos de futebol, são também para parte de show, de shopping, de comércio, então na parte de geração também de novas empresas, geração de emprego e renda, não somente vinculado à questão do turismo. Próximo, por favor. Quais são os benefícios econômicos estimados com a Copa, né, na parte de infraestrutura, na parte de turismo, na parte de consumo, na parte de geração de emprego e, associada a cada uma dessa dimensão, uma quantificação e o que está envolvido aqui, né? Na parte de catalisador de investimento da economia, incremento do número de turismo, consumo das famílias e novos empregos gerados e a infraestrutura e aquecimento, principalmente do setor turismo. Né? E a Copa no Brasil? Né? O que são os grandes leads, né, de trazer a Copa para o Brasil? O que mobilizou a formulação do plano de execução de mobilização para trazer a Copa? Bom, primeiro objetivo, fazer a melhor Copa do Mundo. Né? O brasileiro sempre faz o que tem de melhor. Né? Então, vamos tentar fazer para o mundo o que a gente tem de melhor. Né? Mas tem, principalmente, quer dizer, não é só fazer a festa. Né? Isso aqui está com relação com a festa. Mas, principalmente, modernizar a infraestrutura com aceleração de investimentos. Como eu falei anteriormente, para fazer a festa, é o mote da gente aproveitar a oportunidade de ampliar e antecipar investimento em políticas públicas. A promoção da imagem do Brasil, inequivocamente, a exposição que tem esses grandes eventos traz a imagem, salto de qualidade por serviços, mobilizar a população, o desenvolvimento urbano, zonas menos desenvolvidas, descentralização econômica, um projeto nacional. Uma coisa muito importante na questão da Copa, que às vezes até é criticada, né? Por que estádio em Manaus? Por que estádio em Cuiabá? Por que a gente descentralizou? Porque o Brasil é grande e a gente não podia fazer, já que o mote é promover, já que o objetivo é fazer a promoção, usar o evento como alavancar a política pública, nós tínhamos que levar o evento para regiões que precisariam ser alavancadas. Manaus não teria banda larga se não fosse a Copa. Cuiabá provavelmente não teria o projeto de mobilidade urbana que teve se não fosse a Copa. E cada estado, cada cidade-sede tem a sua história, né, de por que a importância da candidatura de determinada cidade-sede, né, porque realmente tinha a intenção dessa descentralização econômica e que o evento fosse um projeto nacional, não só um projeto local. Até mesmo a Olimpíada, que ela é realizada no Rio de Janeiro, houve a preocupação, já que tem a infraestrutura, né, do futebol, que os jogos de futebol da Copa, das Olimpíadas, fossem descentralizados. Nós vamos ter 5 cidades que vão ter jogos de futebol nas Olimpíadas, né? O próprio Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Né? E os centros de treinamento, nós temos, quer dizer, tem as 12, no caso da Copa tem as 12 cidades-sede, mas nós temos centros de treinamento e seleção em vários estados do país, várias cidades. No caso das Olimpíadas, todos os estados brasileiros receberão delegações para treinamento. Por quê? Porque, através disso, nós estaremos qualificando e capacitando e equipando centros de treinamento em outras regiões do país para depois para a prática esportiva. Estimular a inovação, disseminar a prática esportiva, reforçar o compromisso com a sustentabilidade ambiental e aperfeiçoar instrumentos de gestão e transparência. Próximo, por favor. E dentro de cada um daqueles objetivos, né, acho que até eu posso... Não, bota o anterior, por favor. Dentro de cada um desses objetivos, então, eu trago aqui exemplo, por favor, próximo,
para deixar consignado. Tá? Então, no caso da modernização da infraestrutura, arena sofisticada, aeroporto, mobilidade urbana e portos. Então, quando se fala numa arena multiuso, classe mundial, a pessoa fala, padrão FIFA, até comentou, não pode jogador aqui, coisa. Mas tem algumas considerações. Uma orientação do campo, norte-sul, nenhum torcedor vai ficar com sol na vista para poder ver o jogo. Isso é classe, isso é conforto para o espectador para ver o jogo, né? Em termos de segurança, nós tínhamos estádio, como até fala, fizemos investimento do estádio para a Copa. Tinha um estádio que tinha que ser reformulado, tinha arquibancada caindo. Então tem uma questão toda de segurança. A parte de programa de Arena Verde, né, todo o financiamento do BNDES foi vinculado a projeto de Arena Verde, parte de hospitalidade. Então tem todo um contexto do que se chama uma arena multiuso de classe mundial. Por favor, próximo. Na questão da promoção da imagem, né, tem eixo do turismo, de negócio, do sociocultural. O conhecimento, botar o Brasil como um destino turístico, imprimir a imagem de produtos e marcas e tecnologia e apresentar o Brasil como um país diverso, cultural, étnico, religioso, de convivência pacífica. Isso a gente quer mostrar para o mundo através desses grandes eventos, né? Então, tem todo um plano estratégico de promoção, de organização do evento num calendário único, né? A questão do salto de qualidade, a questão da capacitação. Então, tem vários programas, né, quer do próprio governo, quer em parceria com o SESI e Senai, em termos de capacitação, de treinamento, tanto de taxistas, da rede hoteleira e também de prestadores públicos de serviço, da questão da força de segurança, da saúde. Tem todo um programa de capacitação e qualificação, que eu vou também exemplificar ao final, né? Na questão de qualidade, o que está sendo feito na área de energia, de segurança, de turismo, de telecomunicações, né, e quais foram as diretrizes que orientaram os investimentos em todas essas áreas. Na parte da gestão portuária, a parte dos estádios, né, a promoção da participação privada na construção e operação da infraestrutura dos estádios, dos aeroportos, das licitações. Até tem uma coisa curiosa, né? A maior parte, grande parte dos estádios, né, eles são parceria público-privada, né? E quando a gente fala de custo Copa, né, a gente soma, né, o valor do investimento privado. E aí tem a crítica, né? Mas só acho que a gente soma, né? Porque tem dinheiro do BNDES, né? O dinheiro do BNDES é dinheiro público, né? Também está pagando. Mas é um setor da economia, né? Temos que lembrar que o setor de esporte é um setor da economia que movimenta como movimenta qualquer outro setor. Então, é pertinente um banco público financia a petroquímica, financia o setor de alimentos, financia carro. Por que não pode financiar também um setor que movimenta recursos também da economia? Então, é importante frisar que essas parcerias são importantes, que nem todo investimento para as arenas, quer dizer, nem todo o investimento necessário para aquele nível 1, daquela dimensão de investimento para fazer a festa, foram somente com recursos públicos. Próximo, por favor. Tem ações vinculadas à mobilização da população em campanhas de mobilização do público interno e tem todo um plano de voluntariado, tanto do governo federal como do comitê local, para poder mobilizar a sociedade. Só para informações, quer dizer, na Copa das Confederações foram envolvidos 7 mil voluntários para a Copa, né? Estão previstos 18 mil voluntários e tem um plano de voluntariado que integra a cidade sede, inclusive eu acho que até está até aberto atualmente ainda a parte de inscrição. Quer dizer, quando o voluntário se candidata, ele tem curso de treinamento, ele tem curso de línguas, ele faz um trabalho voluntário, mas ele recebe uma capacitação em troca desse trabalho. Próximo, por favor. A questão muito importante, né, da promoção do desenvolvimento urbano, né, zonas menos desenvolvidas, de centralização, que foi a política expressa de construção de arenas em regiões de baixo desenvolvimento urbano, que aqui mesmo em Recife é um exemplo disso, né, da construção do estádio na região de Lourenço da Mata, que era uma proposta de desenvolvimento de uma região menos desenvolvida, por isso que foi
a decisão de ter 12 estados envolvidos para sediar a Copa em termos de descentralização intencional desse mega evento. Próximo. Na parte de estímulo da inovação, privilegiar propostas de práticas diferenciadas, subsidiar projetos de pesquisas inovadoras. O próprio Ministério do Esporte tem lançado, já lançou lançou encomenda junto com a academia para fazer estudos de legado, lançou um edital também em termos de alavancar pesquisas sobre a questão de temas vinculados ao esporte. E promoção de feiras, eventos científicos e tecnológicos nas escolas. Um outro objetivo muito importante, que é a disseminação da prática esportiva, né, da educação para a prática de exercício, tanto na parte de alto rendimento, como também de lazer, né, garantir condições da prática de esporte em instituições educacionais públicas, dependências públicas, divulgação de práticas esportivas e aumentar o número de competições, principalmente nos níveis amadores e júniores. Nessa questão da prática esportiva, a questão do legado educacional, ele já está trazendo dados bem relevantes. O compromisso com a sustentabilidade, né, quer dizer, tem realmente a bandeira, né, que essa é uma Copa sustentável, como eu falei, todos os estados têm um compromisso de itens de sustentabilidade, e a prática de sustentabilidade ambiental também na construção, isso aqui na construção da Copa, né, dos estádios, a certificação ambiental, que é uma exigência do próprio BNDES, e toda também a parte de mobilidade urbana, tentando a utilização de VLTs, monotrilhos, metrôs, e no caso dos BRTs, a utilização de biocombustíveis. Próximo, por favor. Aqui alguns exemplos, né, da questão do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de transparência, em termos de como é que se dá a publicidade, né, e a transparência dos assuntos inerentes à Copa, as resoluções da Copa, em publicações periódicas, tem o próprio portal da Copa, tem o portal da transparência junto com a Controladoria Geral da União, e publicações de artigos relacionados à fiscalização e obras também pelo TCU. Próximo, por favor. Bom, aqui para dar um exemplo de como é que é a governança, né? Quer dizer, para que isso aconteça, como é que é a governança, como as instituições públicas, né, se organizaram para coordenar as ações, né? Existe um comitê gestor, né, da qual fazem membro 25 instâncias, né? O Ministério da Justiça está aqui. São essas 25 que fazem parte desse comitê gestor, que tem a atribuição de estabelecer as diretrizes do plano estratégico para supervisionar o trabalho da Copa. E existe, né, está vinculado nesses decretos aqui, e vinculado a esse comitê gestor, tem um comitê executivo, que são essas 8 instituições: Ministério da Justiça, Secretaria de Aviação Civil, Ministério do Turismo, Ministério do Planejamento, Ministério do Esporte, que é o coordenador tanto do grupo gestor como do grupo executivo, a Casa Civil, Ministério da Fazenda, Ministério das Cidades. Então, são essas instâncias que foram criadas para coordenar as ações vinculadas à Copa, né? Foram previstos 3 ciclos de planejamento. Um primeiro ciclo já terminado em 2009 e 2010, que era vinculado aos projetos de infraestrutura, que era parte dos estádios, mobilidade urbana, aeroportos e portos, né? Lembrando que, no caso da Copa, a matriz de responsabilidade ela abrangeu esses 4 itens que fizeram parte do primeiro plano, projeto de infraestrutura. Um segundo ciclo, também já encerrado, em 2012, que foram todos os projetos de infraestrutura e suporte de serviços, principalmente toda a parte de serviços públicos vinculados à segurança, saúde, cultura, telecomunicações e também de turismo, promoção e comunicação e energia. E um terceiro ciclo, né, que é o ciclo de... Um terceiro ciclo de operações e ações específicas, que o plano da Copa das Confederações já foi concluído, né, com a Copa das Confederações, e que agora, no caso da Copa, nós estamos em andamento o plano operacional de todas as cidades-sede. Próximo, por favor.
Esse aqui é só um exemplo, como é que foi o plano operacional, como é que foi o planejamento do plano operacional da Copa das Confederações, ou seja, para a Copa acontecer desde as diretrizes operacionais até a execução final dos planos operacionais, com todas as atividades e o cronograma de execução. Próximo, por favor. E o que a gente aprendeu em relação a esse planejamento na Copa das Confederações, né? Houve uma integração entre as áreas operacionais, energia, telecomunicação, segurança e defesa, que não se comunicavam, elas trabalhavam de forma mais efetivas, mais independentes, né? Se viu a necessidade de revisar e adequar os planos operacionais com atendimento, né, principalmente a demanda esperada pelo público geral, com a criação de grupos de trabalho. Reunião de realização de integração de planos operacionais. Eu trago aqui também o cronograma das reuniões que estão acontecendo para o plano da Copa. Identificação de pontos críticos essenciais para a realização do evento, para endereçamento das pendências. Todo um progresso significativo de planejamento de transporte e mobilidade urbana, transporte público e planos de mitigação de contingência caso alguma obra não consiga ficar pronta a tempo. E replicar esse modelo de governança, tanto para a Copa, que já está sendo praticado, e também para os Jogos Olímpicos 2016 e demais eventos, né? Os planos operacionais, eles são segmentados em áreas, né? Área 1, telecomunicações e energia, coleta de controle de ingressos. Área 2, segurança, defesa, toda essa questão, não somente da segurança estrito senso, mas toda a parte de proteção, tanto ao cidadão como ao patrimônio público. A parte 3, transporte, aeroportos, acomodações e receptivo. Saúde, parte 5, meio ambiente, cultura e comunicação, e a parte de voluntariado. Esse é o cronograma, né? Trago aqui o cronograma, não vai ficar consignado, né? Vocês certamente não vão conseguir ler essas letrinhas. Da Copa 2014. As cidades que foram sede da cidade das confederações vai ter uma única rodada, mais uma rodada, que se inicia agora, dia 1º de abril. Embora seja o dia da mentira, mas a reunião vai acontecer. E as cidades que não sediaram a Copa terão 2 rodadas. A primeira rodada já aconteceu no mês de janeiro e fevereiro, e a segunda rodada também vai acontecer nos meses de abril e maio. Nessas rodadas, ela tem a integração de todas aquelas áreas. Então, toda a parte de justiça, de defesa, de segurança, de mobilidade, todas elas se reúnem em termos de como se preparar para o evento. Próximo, por favor. Aqui alguns dados, né, da matriz de responsabilidade. Como eu falei, no caso da Copa, a matriz de responsabilidade da Copa, ela não está somente afeta às arenas, ela engloba outros temas que estariam dentro daquela política de antecipação de políticas públicas. Tem 93 projetos, 12 cidades-sede, são 4 temas, e ela é coordenada pelo GECOPA, pelo Ministério do Esporte, por toda aquela estrutura que eu já mostrei naquela visão circular. Próximo, por favor. Aqui também para dar uma ideia, né, de todos os investimentos, quando se fala, né, do custo Copa dos 27 bilhões, quer dizer, nós temos, né, aqui os 4 temas, né, o investimento global previsto e o investimento que já foi executado para cada um dos temas, a quantidade de projetos. Aeroportos tem 30 projetos, Arena 12 projetos, mobilidade 45 projetos, portos 6 projetos. Periodicamente da matriz de responsabilidade. Então, esses dados numéricos que eu estou trazendo aqui são os dados do último balanço de janeiro, né? Então, quando se fala, né, que a matriz de responsabilidade tem um custo de 27 bi, é bom colocar, até separado quanto que dentro desse custo não tem só custo das arenas, tem todos os custos de investimentos de política pública na parte de mobilidade urbana, que vai ficar de legado, na parte de portos, que vai ficar de legado, e sem problema. Próximo. Então, aqui é o número de projetos, né? Quer dizer, de mobilidade tem 45 projetos, de portos tem 6,
aeroportos e das 2 cidades sede. E também foram feitos investimentos na área de telecomunicação, na área de segurança e na área de turismo. Próximo, por favor. Aqui para dar uma ideia da composição dos custos, né, dos recursos, né? No caso de aeroportos, né, 66% são investimento privado, 34% é investimento federal. No caso das arenas, né, tem investimento local e financiamento. A parte de mobilidade, aqui ficou ruim de ver. A parte de mobilidade e a parte de portos. E aqui, em termos de composição de financiamento previsto e realizado, em termos de investimento previsto e realizado, quer do governo federal, previsto e iniciativa privada prevista, os valores de investimentos. Próximo, por favor. Tá? E aqui é uma visão geral do plano de investimento total da Copa, dos 27 bilhões, em relação aos 4 componentes do primeiro ciclo de planejamento, com a decomposição por natureza, né, do investimento federal, recurso federal, privado, local, e o investimento no segundo ciclo de planejamento, que envolveu segurança, telecomunicações e turismo. Né? Próximo, por favor. Tá, ok. Já estou indo agora para a parte de visualização do legado. Como é que está sendo planejado o tema legado da Copa 2014? Né? Foi feita, em agosto do ano passado, 2 oficinas, uma dedicada à Copa e uma dedicada aos Jogos Olímpicos, para unificar a visão de legado e conceituar. Porque quando a gente fala de legado, né, se a gente for pegar várias instituições, na própria literatura tem várias definições de legado. Então, para a gente poder trabalhar com legados dos grandes eventos, era importante da gente fazer essa conceituação. Então, foi feita uma oficina, no caso da Copa, governo federal, o comitê local e as 12 cidades sede, e no caso dos Jogos Olímpicos, governo federal, Rio 2016, que é o comitê local para os Jogos Olímpicos, e mais a autoridade público-olímpica. Foi feito um relatório, um preliminar, que já foi editado. Se fez, no caso, como a Copa era mais premente, se tocou em separar os legados da Copa. Foi feita uma visita às 12 cidades sede para ampliar esse mapeamento. A gente viu que nessa oficina o mapeamento ainda estava incipiente. Né? Foi feita uma oficina para validar esse mapeamento, dia 11 de dezembro. Agora, a partir daqui, eu vou apresentar esses resultados, quais são os legados que já estão sendo mapeados, quantificados e buscado indicadores para que se faça esse monitoramento. E está previsto, está sendo estruturada uma base de dados. Bom, antes disso, está sendo feito nas cidades sede seminários regionais para consolidar esse mapeamento. Está se estruturando uma base de dados sobre legados. É essa parceria que a gente tem com o CGE, com o Centro de Gestão de Estudo Estratégico, para disponibilizar todos os legados levantados, mapeados, com indicadores responsáveis e para que toda a sociedade possa ter acesso. E está previsto para 21 e 22 de maio a divulgação de todo esse material com um seminário amplo e aberto com toda a sociedade sobre os legados da Copa do Mundo. Próximo, por favor. Essas aqui foram as datas das cidades que nós visitamos as cidades sede para fazer esse levantamento dos legados nas cidades sede. Próximo, por favor. Aqui só para mostrar, quer dizer, vou mostrar depois qual é o conceito de legado que nós estamos trabalhando e mostrar que, quando a gente fala de legado, há controvérsia mesmo, né? Dependendo da origem do objeto final, a gente encontra diversas definições de legados e, dependendo, por exemplo, a FIFA fala muito de benefício econômico, resultante, quando vai para o COI, né? A definição deles é mais em termos de benefício de longa duração, de influenciar a vida e a cultura, e temos também algumas definições acadêmicas, só para demonstrar que não é incomum, não é trivial dizer que a gente vai ter um conceito único de legado. Então, a gente, coordenado pelo Ministério do Esporte, trabalhamos numa conceituação para que, quando a gente fala legado de grande evento, a gente ter ideia, ter a conceituação do que a gente está falando sobre legado. Próximo, por favor.
Então, de posse de todo esse trabalho das oficinas, validados através de mapeamento na literatura e validado tanto no GECOPA como no GeoOlimpíada, que são aquelas instâncias de governança, o que são legados dos grandes eventos esportivos, né? São estruturas e resultados produzidos direta ou indiretamente, aqueles que a gente pode visualizar, quantificar, ou um intangível, pela realização dos grandes eventos. O evento tem que ter sido motivador. Ah, eu já tinha uma ação que eu já fazia e continuo fazendo igual. Isso é um legado? Não, isso é um legado, é muito importante. A gente até foi em algumas cidades sedes, e aí estava lá na estrutura de legado até uma parte sobre repressão sexual do adolescente, todo um trabalho desse. E a gente fez a pergunta, vocês ampliaram essa ação por conta da Copa? Vocês modificaram? Não, a gente está fazendo a mesma coisa, então me desculpa, não é legado da Copa. É importante, é necessário, é fundamental, mas não é legado do grande evento. Para ser legado do grande evento, ele tem que ter sido motivado pelos grandes eventos, em nível nacional e regional, pode ser tangível e intangível, planejados ou identificados ao longo do processo. Tem toda aquela conceituação que eu mostrei na frente, que foi planejado, mas ao longo da execução eu posso identificar uma outra ação que eu devo fazer para deixar o legado. E que transforma transforma de forma duradoura a sociedade que o cedia. Legado tem que ficar, é herança. Então o pessoal fala o seguinte, botei na minha lista de legado as estruturas temporárias, que foi o investimento que eu fiz para a Copa. Isso é legado? Não, não é legado. Ele vai ser destruído. Ele não vai ficar como herança, ele não vai ficar ali. Estrutura temporária é legado? Não, não é legado. Agora, a capacitação da firma de engenharia e das pessoas que trabalharam para fazer aquela estrutura, se eles foram capacitados, essa capacitação é legado. Isso fica depois do evento. Próximo, por favor. Então é importante, né, nessa conceituação, tirar algumas referências. Legado tem que ser um benefício, direto ou indireto. Ele pode ser econômico, social, cultural, múltiplas dimensões. Um exemplo na parte da educação. Resultante das ações com os eventos. Positivo, de longa duração e influência à vida. Mas tem legado negativo. Eu posso ter feito uma coisa que trouxe um benefício ruim para a sociedade. Isso não é legado. Isso é um impacto negativo. Nenhuma sociedade vai fazer uma coisa para deixar uma herança negativa. Então, se há um impacto negativo, temos que identificar ações mitigadoras daquele impacto negativo. Como legado, por definição, é um impacto positivo. Então, se a gente tem um impacto negativo... Então, um exemplo, também visitando uma cidade, nós tivemos algumas famílias que foram desalojadas. É uma herança, é um legado negativo. Não, vamos analisar. Então, tem um impacto negativo. Para onde elas moravam? Em que condições elas moravam? Em condições de piores de vida humana. Vamos morar melhor. Saiu porque tem que passar uma rodovia, porque tem que escoar, porque tem um plano que todo mundo tem carro, tem que aumentar as rodovias, então tem que escoar, porque tem que ter mais rodovias. Então, eu tenho um legado urbano. Então, como é que a gente vai fazer essas famílias que saíram, como é que eu vou transformar esse impacto num legado? Então, vamos dar melhor condição de vida para essas famílias que foram desalojadas. Tem que ser duradoura, positiva, como falei, e advinda dos impactos das ações. As mudanças podem ser planejadas ou não, como eu falei, tangíveis e intangíveis, e permanentes após o evento. E aí, categorizamos os tipos de legados. Temos legados esportivos, de infraestrutura, urbano, econômico, social, ambiental, direito da cidadania e político. Poderia ter outra categorização? Poderia ter outra categorização. Mas, em função, esses três aqui mesmo, né, o legado esportivo, infraestrutura e urbano, eles se complementam. Por que separamos? Porque era importante separar o legado esportivo para se ter noção, realmente, o que essa grande festa esportiva deixou de legado esportivo, na parte de arenas e na parte de educação esportiva. E era importante separar o urbano, porque, por acaso, os grandes eventos, o grande legado que ele vai deixar é toda a parte de mobilidade urbana. Então, era importante separar para que a gente tivesse uma melhor visibilidade. E daqui para frente, né, também vou deixar consignado, vou falar só os grandes itens, até por questão de tempo, e que também é muita informação para ser dada ao mesmo tempo, né? O resultado dessa oficina, que aconteceu em dezembro, que é a consolidação preliminar desse legado da Copa 2014.
Então, quando se entra... Oi, próximo, por favor. Então, a partir daqui, na hora que a gente fala de legado esportivo, tem uma conceituação do que nós consideramos de legado esportivo, tem uma exemplificação de legado esportivo, como falei, legado esportivo pode ser construção ou reforma de locais onde vão se realizar os eventos, né? Toda a parte vinculada estritamente ao que é necessário para a festa, né? E aqui alguns exemplos, estruturas novas, reformadas e, por favor, próximo. E quando se fala da consolidação do legado, já é o que está sendo mapeado, o que está sendo levantado e está sendo colocado numa base de dados, né? Botei aqui, né, para trazer como exemplo para os senhores, alguma das coisas que foram colocadas, porque nós temos catalogados até agora 1.534 tipos de legados. É óbvio que de natureza distinta, desde de fazer uma pequena coisa até uma ação maior. Então, a gente está nessa parte de categorização, é nisso que o CGE está nos ajudando. Mas um legado esportivo, inequivocamente, são arenas esportivas novas ou reformadas, a maioria multiuso, seguindo padrões de qualidade internacional, que vai provocar mudança comportamental no consumidor esportivo, proporcionando mais conforto, incentiva a participação esportiva de pessoas e com facilidade a pessoas com necessidades especiais. Todos os estádios têm a questão da acessibilidade, que é um grande legado, né? Tem um outro legado esportivo, que é a infraestrutura esportiva, que são os centros de treinamento, como eu falei, campos de treinamento de futebol, reformados e modernizados para treinamento de equipes. Então, as equipes estão vindo com antecedência dos seus países, estão indo para centros de treinamentos que estão sendo requalificados, adaptados e que vai ficar como herança. Próximo, por favor. Então, tem aqui a parte da educação esportiva, todas as iniciativas, né, que estão sendo, que ficam, né, pós-Copa. O incentivo à prática esportiva, né, temos até exemplos aqui, tem coisas até pequenas, por exemplo, incentivo à prática de esporte nos bairros, reativação de clubes tradicionais, é uma ação que está sendo feita em Salvador. Cada linha dessa tem nome e endereço. Aonde, quem, quanto e como está sendo feita, que está sendo colocado nessa base de dados. Próximo, por favor. Então, o próximo legado de infraestrutura, de novo, a conceituação de que é o legado de infraestrutura, exemplos, né, do legado de infraestrutura, né, que é a modernização da infraestrutura local, não diretamente ligada aos eventos, não tem infraestrutura esportiva. Próximo, por favor. E aí toda a parte de aeroportos, toda a parte da malha rodoviária, terminal marítimo, né? Quer dizer, que deixa como legado a revitalização, aumenta a capacidade de construção de carros de atracação, a questão da telecomunicação, instalação de fibra ótica, instalação de tecnologia 4G. Como eu falei no início, Manaus não teria 4G se não fosse a Copa do Mundo. Agora, não teria agora. Teria, talvez, né, um pouquinho mais lá na frente. Próximo, por favor. Legado de energia, legado de saúde, legado de segurança, legado de turismo. Próximo, por favor. Aí, o próximo legado, que é urbano, que é toda a parte da reorganização urbana com obras e intervenções para aprimorar a funcionalidade da cidade. Toda uma reestruturação, recuperação, implementação, duplicação, expansão de vias, a parte de segurança do pedestre, reformas de adequação de calçada, sinalização, toda a urbanização e revitalização de áreas, né? Toda uma parte de readequação urbanística, paisagística. Em cada uma desses exemplos tem aonde e quem está fazendo. Legado econômico, de novo a conceituação, os exemplos. Próximo, por favor. Então, no legado econômico, né, fortalecimento de cadeias produtivas, tem toda uma parte de geração, emprego e renda, agricultura familiar, artesanato, reciclagem de catadores, infraestrutura turística, né, revitalização de área pública, e infraestrutura hoteleira, né, toda a parte da necessidade da infraestrutura para receber os turistas que depois vão ficar aqui. Óbvio que tem que ter um planejamento do uso desse legado. Não adianta construir não sei quantos quartos e depois não tivermos um plano de sustentação turística para poder ter os turistas usando esses hotéis, né? Próximo, por favor. A parte de negócio de turismo, valorização imobiliária, também é inequívoca, né? Também esse é exemplo de vários países, né? Quando você tem uma regeneração de uma área degradada, a valorização imobiliária que existe decorrente
das ações de mobilidade urbana e da situação de entorno, né? Tem toda uma infraestrutura também de ciência, tecnologia e inovação, de parques tecnológicos, né, da geração de empreendimentos, né, em que empresas e no ambiente de universidade eles fazem desenvolvimento de inovação para prestar serviços produzir serviços para a Copa. Um legado sociocultural, qual é o conceito, né? Ações para a valorização da cidadania e diversidade racial, étnica e cultural. Próximo, por favor. Tem toda uma cultura do voluntariado, né? O Brasil não é um país de prática de voluntário, né? A gente vê nos outros países, quando se teve as Olimpíadas na Inglaterra, bombou, né, o número de voluntários que acabou fazendo, eles acabaram fazendo as inscrições, né? Aqui a gente tem que fazer uma campanha muito grande para o voluntariado. Medidas de integração da proteção social dos indivíduos e toda uma parte de cultura, também um legado, próximo, por favor, vinculado à área cultural, né? A valorização do patrimônio histórico cultural com restauração e vitalização de monumentos, iluminação cênica, criação de tours gratuitos, acessibilidade a bens culturais, acesso à informação sobre os bens culturais. Próximo, por favor. Questão do legado ambiental, de novo, a conceituação, a exemplificação. Próximo, por favor. E também um mapeamento de incremento da sustentabilidade urbana. A parte de gestão de resíduos sólidos, incremento e implantação de coleta seletiva, tratamento de lixo, de esgoto, construções públicas ecoeficientes e também a parte de inclusão de quesitos de sustentabilidade nas compras governamentais, que se chamam das contas públicas, então mudança da legislação para que isso possa acontecer. Próximo, por favor. Também dando legados ambientais, a melhoria das condições ambientais das cidades, em relação à redução da poluição, saneamento ambiental, implantação e conservação e monitoramento. Então, tudo isso aqui tem ações que as cidades-sede estão fazendo para que isso fique para a sociedade. Próximo, por favor. E no legado de direito da cidadania tem toda a parte da educação não esportiva, que a esportiva está lá, a questão da saúde, da segurança, da defesa, da empregabilidade, do direito básico do cidadão. Próximo, por favor. Então, na parte de saúde, né, tem ampliação e infraestrutura dos hospitais públicos de saúde. Tem tanto no caso da Copa como no caso das Olimpíadas, né, o compromisso do governo de prover a questão da saúde, né, tanto da população, né, mas também do turista. Então, é todo um dimensionamento e uma ampliação da infraestrutura que vai atender a esse evento, mas que a gente sabe que a nossa sociedade é carente disso, então isso vai ficar como legado para a sociedade, né? Novas UPAs, ampliação dos atendimentos nas UPAs no SAMU, toda uma capacitação de profissionais da saúde para urgências e emergências, inclusive teve o caso na Copa das Confederações, né, que chegava a ambulância para atender um turista, mas ninguém da ambulância falava inglês, falava nenhum idioma, então não tinha nem como se comunicar com a pessoa que estava doente, né? Então está se provendo toda a parte até de idioma e também de treinamento técnico, né? A gestão de emergências em saúde pública, monitoramento, e tem toda também uma parte de gestão de risco, vigilância epidemiológica, investigação de surto, etc. Próximo, por favor. Ainda na gestão da saúde, integração da vigilância com a atenção básica, um legado muito importante, né? A gente viu nesses planos operacionais que a gente tem ação de saúde a nível do governo federal, a nível do governo municipal e a nível do governo estadual. Eles não se conversavam. Foi o evento da Copa que fez com que esses três entes, essas três instâncias, sentassem e fizessem um plano conjunto, integrado, inclusive, com a defesa e com a segurança, em termos de um plano de ação global, né? Então, centro de operações integrado e fortalecimento de ações de vigilância sanitária, com várias ações, inclusive hotéis com avaliação sanitária, boas práticas de alimentos, toda uma parte de capacitação. Próximo, por favor. A parte de capacitação, formação e qualificação para acesso ao mercado de trabalho. Como falei, teve até moradores de rua e egressos do sistema prisional que foram capacitados para trabalhar nas obras. Curso de idioma, francês, espanhol, até mesmo mandarim, japonês, para taxista, estudante, garçom. A Copa passa, mas eles ficam capacitados. E o estímulo à prática esportiva, realização de Olimpíadas escolares, criação de time de futebol. E aqui, embora seja uma ação bem regional também na Bahia, a consagração de futebol para cego, isso é um legado, né? Quer dizer, a Copa proporcionou a inserção
social dos cegos na prática esportiva. Próximo, por favor. A questão de acessibilidade, da melhoria de acesso, estados adequados e a acessibilidade universal nas situações de embarque e desembarque. Próximo, por favor. Mas aqui também vinculado à parte dos direitos de cidadão, criança e adolescente, cidades implantando serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente, situação de rua, apoio à cooperativa de catadores, reassentamento de família nas imediações que residiam, mapeamento e resgate de crianças e adolescentes nos pontos de maior incidência de trabalho infantil, fortalecimento e engajamento local e proteção da infância e juventude, ações de combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, possibilitando o atendimento. Me detive mais nessa aqui, porque inclusive tem até mais sinergia em termos do trabalho, né, do Fórum Legal. Próximo, por favor. Segurança e defesa, né, também tudo que está sendo feito, né, há um plano centro integrado de controle de comando e controle, a modernização dos equipamentos dos eixos de defesa dos grandes eventos, monitoramento de vias públicas, investimentos de logística. Então, aqui são todos mapeamentos que já foram feitos, né? E o legado político, né? Não é político da política, né? São legados que são inovações e aprimoramento do modelo de governança, integração e articulação dos 3 níveis para o alcance dos objetivos comuns. Quer dizer, toda essa ação integrada, ela vai deixar um legado. Próximo, por favor. Então, tem todo o modelo de governança, né, das parcerias público-privadas, o próprio sistema do regime diferenciado de contratação, ações integradas, planejamento participativo e a questão da transparência. Então, também isso é um legado que os grandes eventos vão nos deixar. Próximo, por favor. Planejamento e gestão, ações, integração dos 3 níveis de governo em todas as áreas. Próximo, por favor. E alguns legados intangíveis que já foram mapeados, né? O fortalecimento da imagem do país como destino turístico, aumento da acessibilidade e melhoria da imagem, cultura do voluntariado, melhoria da autoestima da população, melhoria da qualidade de vida, mudança comportamental do consumidor esportivo, novos conhecimentos adquiridos e capacitação e valorização da diversidade cultural. Próximo. Aqui para mostrar, quer dizer, todas essas informações elas estão sendo consignadas num portal. Ele está em construção, é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos que está montando. Já tem uma base, se quiser iniciar para consulta. Ele ainda não está totalmente criticado. As cidades sede estão revendo para poder qualificar melhor as informações para divulgação, mas todas essas informações anteriores que foram colocadas, elas já estão nessa base, por ação, por legado, por cidade sede, por dimensão, e é possível identificar aonde, quem e como está sendo feita essa ação para que ela seja um legado. Bom, terminando, só tem aqui uma coletânea mais de 4 slides, que é só para trazer de informação, né? Achei interessante, como eu falei, né, no começo, né, que se deixar eu me empolgo, eu falo muito mesmo, né? Qual foi o Ministério do Turismo fez uma pesquisa sobre o sucesso de público e operação na Copa das Confederações, que não sei se isso é de conhecimento, né? Então, os estrangeiros, né, às vezes a gente fala, pô, tá tudo errado, não vai dar certo, não sei o que lá, mas quando faz a pesquisa, né, os estrangeiros, né, 83% aprovaram o sistema de transporte, a limpeza das ruas, a segurança pública. Os estádios, qualidade dos estádios, conforto das instalações e disponibilidade de funcionários para dar informações, tudo com mais de 70%. Já estou nos 3 finais. Porque, na verdade, isso aqui era só para dar a informação, não era dentro do tema, mas eu achei interessante ter o conhecimento, né? Na Copa das Confederações, nós tivemos um público recorde de 804 mil pessoas. Só foi superado, acho que foi da Copa no México, né? Porque também tem o maior estádio lá, então comporta o maior número de pessoas. Mas foi o maior público. Média de público nos 6 superou 50 mil, assim, uma história. A audiência recorde, né? Média de espectadores foi 50 maior que da África do Sul. 69 milhões de pessoas assistiram o final da Copa. E a decisão do Maracanã foi vista por, quer dizer, 60 milhões viram assistir a Copa, como a Alemanha e a França, e a decisão do Maracanã foi vista por 42 milhões de telespectadores brasileiros. O setor de turismo foi beneficiado, o setor movimentou 750 milhões, e o gasto médio entre turistas estrangeiros foi de 4 mil durante a viagem e de
e poucos entre os turistas brasileiros, né? Gerou 24.500 empregos diretos, 100 milhões de novos negócios para micro e pequenas empresas, e a venda de artesanato para turistas brasileiros no exterior atingiu 2,7 milhões durante a Copa das Confederações, né? A Apex atingiu 1,8 bilhões em negócios no projeto Copa. A ação reuniu 1.400 empresários, a maioria deles estrangeiros, 70 países, e 86 mil trabalhadores estão qualificados pelos cursos oferecidos pela Copa. Obrigada, desculpa ter me alongado, mas como eu queria deixar esse material consignado, que eu acho que é boa fonte de informação para a ação dos senhores. Muito obrigada. Desculpa o demora. Bem, eu gostaria de parabenizar a expositora, a doutora Eliane Baruto, pela exposição. Foram números impressionantes, os dados, a riqueza de dados realmente impressiona. Até inicialmente eu gostaria de saber se esses dados, a obtenção desses dados, se há alguma possibilidade de disponibilização desse material para o... Fica, não é? Eu agradeço. Eu estava conversando ali com o pessoal do subgrupo e o pessoal ficou impressionado e gostaria muito dos dados. Eu agradeço. Bem, então vamos iniciar a fase de debates. Eu vou iniciar, eu tenho 2 perguntas a fazer aos expositores. Eu já conversei com o pessoal do cerimonial, nós vamos disponibilizar o microfone para aqueles que queiram fazer as perguntas. Agora, aqueles que queiram fazer eventualmente por escrito, podem fazer a uma pessoa designada para colher as perguntas. Vocês levantem as mãos que o pessoal pega as perguntas por escrito, que eu as lerei aqui na mesa. Bem, inicialmente, conselheiro Paulo Teixeira, eu acompanhei atentamente a exposição de Vossa Excelência, e há uma preocupação particular do subgrupo da Justiça Federal, né? Nós, em reuniões, nós discutimos muito isso em relação à tradução, à obtenção de tradutor em processos que eventualmente envolvam turistas estrangeiros, né? Turistas nessa movimentação gigantesca, né? Uma previsão de 600 mil turistas estrangeiros aqui para o Brasil, além de toda aquela movimentação interna dos turistas nacionais por todo o país. E eu me recordo bem de um caso que passou pelas minhas mãos na Justiça Federal, de uma carta rogatória para a Ucrânia, que entre obtenção de um tradutor, consegui um tradutor no Paraná, né, traduzir toda a documentação, ser expedida a carta, ser cumprida e voltar essa carta rogatória, aliás, e ser traduzida o que foi cumprido. Na primeira vara lá de Alagoas, eu demorei praticamente 3 anos. Né? Quer dizer, um processo fica parado por conta da expedição da carta rogatória durante muito tempo. E, inclusive, Vossa Excelência não imagina a angústia pela qual eu passei quando eu vi no ano passado, disputando a última vaga para a Copa do Mundo, uma seleção que eliminou o Brasil 3 vezes nos últimos 30 anos, a seleção da França, contra a Ucrânia. Né? Eu confesso que, naquele momento, eu fiquei imaginando o Brasil sendo invadido por ucranianos e a quantidade de problemas que nós teríamos em relação a processos envolvendo turistas da Ucrânia. E eu não sei que tipo de tratativa está sendo feita junto pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós já enviamos, inclusive, alguns expedientes de reuniões nossas para o conselheiro Bruno Dantas em relação a toda a operacionalização desse apoio em caso de processos envolvendo turistas estrangeiros, né, para obtenção de um tradutor com a velocidade que se espera da Justiça, para que toda a documentação seja traduzida, ou eventualmente nós termos um intérprete em audiências. Eu não sei como tem sido feito, como tem sido encarado isso por parte do Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma dúvida que eu passo a Vossa Excelência. Dentro do contexto da responsabilidade do CNJ. Além dessa, existem outras preocupações. É todo um contexto de um processo judicial que objetiva assegurar o direito da ampla defesa do contraditório. E nesses casos específicos de processos que envolvem o estrangeiro, mais ainda, né, que esse componente é mais que a necessidade do tradutor. Assim como do defensor público, que há necessidade.
nós tivemos uma reunião no Ministério das Relações Exteriores e colocamos a preocupação nesse sentido, que haverá processo em que existirá a necessidade de um tradutor. O que foi nos colocado pelo Ministério das Relações Exteriores é que a cada jogo que existir, e claro que essa preocupação não deve ser só em função dos jogos, porque pode acontecer o problema fora o ambiente do jogo, porque esse turista vai estar no Brasil, digamos, durante 30, 40 dias. E é preciso que haja uma estrutura nesse sentido. O que foi nos colocado pelo Ministério das Relações Exteriores é que as embaixadas estão sendo contactadas com esse objetivo, no tocante também a se formar uma rede, e essa rede ser disponibilizada para a Justiça Federal, para que a Justiça Federal tenha essas informações. Me preocupa porque é um universo muito grande de estrangeiros no Brasil. E como potencializar, como agilizar, como fazer com que essa estrutura funcione nesses casos, para que nós não tenhamos uma situação em que, por exemplo, ontem eu estava conversando com um colega e ele me colocou uma situação que envolvia um chinês que chegou ao Brasil e houve essa dificuldade de se conseguir um tradutor e se conseguiu localizar o cônsul da China. Quando o cônsul chegou, que foi conversar com o chinês, o cônsul não falava o dialeto desse chinês. Então, há toda essa preocupação do CNJ, já colocada formalmente para o Ministério das Relações Exteriores, porque, a princípio, ele disse que no dia dos jogos, o representante da embaixada estará próximo ao evento. Sim, mas não é só no evento que vão acontecer esses problemas. E nós temos um espaço que causa preocupação bastante ao CNJ, que são os espaços denominados de fanfests, que são espaços públicos que vão existir aglomerações de pessoas lá, e pode acontecer incidente nesse espaço com um estrangeiro que não esteja envolvido no jogo especificamente, digamos, como você colocou, Ucrânia e França, mas seja um japonês que esteja lá e se envolva no incidente. Então há essa preocupação de que essa estrutura funcione. Já foi colocado isso para o Ministério das Relações Exteriores. Nós houve uma exposição em relação a essa situação e nós devemos realizar uma reunião com a Justiça Federal ou na próxima semana ou na outra, porque na próxima tem a Semana Nacional do Júri, deve ser na outra, para a gente colocar esses problemas e formalizar essa situação no Ministério das Relações Exteriores, porque nos preocupa essa situação. Diferente da Copa das Confederações, que o índice de estrangeiro no Brasil foi muito pequeno, a informação que nós temos não chegou a 1%, né, o público envolvido no evento, 99% eram brasileiros, mas nesse evento Copa do Mundo, a expectativa é bem superior. E essa é uma situação que nos preocupa bastante, porque vão existir problemas, né, não só dentro do espaço das arenas, mas no Brasil como um todo. Bem, eu quero fazer um registro da presença também do desembargador Luiz Alberto do Vale, que coordena no âmbito interno do Tribunal da 4ª Região as ações preparatórias para a Copa do Mundo, né? Eu creio que os tribunais devam designar coordenadores, todos eles. É importante que não só os membros do subgrupo no CNJ, mas também os coordenadores tenham todo esse acesso às embaixadas, para que a gente possa realmente coordenar para que esses processos tenham um julgamento rápido, né? Que é isso que nós esperamos. Eu agradeço. Essa preocupação que nós temos. Bem, eu teria uma consideração também a fazer à doutora Eliane em relação aos números. Realmente os números me impressionaram, são muitos números e fica difícil até de processar todos eles, né? O evento é grandioso, nós temos 12 sedes na Copa do Mundo, né? Isso só foi visto na Copa do Mundo da Itália, que foi uma Copa do Mundo inclusive menor, tem um formato com 24 seleções, nós temos uma Copa do Mundo maior, então é plenamente justificável que nós tenhamos essa diversificação de sedes. E em relação a todo o legado que se espera da Copa do Mundo,
Falou-se também em Olimpíada, né? Nós temos exemplos recentes, né? A Olimpíada de Barcelona, que deixou como grande legado o turismo. A Copa do Mundo agora da África do Sul teve um incremento no turismo de mais de 20%. Eu gostaria de saber em relação a essa visão do turismo, né? Qual a expectativa? Esse é o principal legado, né? E se já há uma expectativa de qual seria o incremento no turismo, já que o Brasil tem um potencial turístico muito grande, né? E estão sendo mostradas as diversas regiões do Brasil, né? Nós temos sede nas 5 regiões geográficas do Brasil. Então, qual a expectativa da doutora Eliane em relação a esse tema específico, ao legado do turismo? O legado do turismo, né, ele é um foco muito forte, inclusive é o que permeia e é o que tem assim, mais visibilidade, mais comum em todos os grandes eventos. Né? Quer dizer, até como eu dei o exemplo no caso da Alemanha, né, que havia o turismo era o foco principal para levar para aquele país a Copa do Mundo. Né? No Brasil, lógico, inequivocamente, o legado de turismo vai ser um grande legado. Quer dizer, a exposição do país, né, para a própria imprensa internacional, para a mídia, para tudo, né? Não temos ainda um número marcado. Até eu coloquei aqui, que eu também de cabeça não sei não, porque depois de 25 anos também a memória às vezes fica colocado, mas tem toda uma expectativa, né, de incremento no PIB de uma maneira geral, não está focado no turismo. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte, quer dizer, pelo menos as mensagens que eu recebo, né, do próprio governo federal, o grande mote da realização da Copa e das Olimpíadas, óbvio que o turismo é importante, mas está sendo a oportunidade de alavancar e ampliar investimentos em políticas públicas. A questão da infraestrutura, em termos de motivação e mobilização, eu acho que ela é tão ou quanto relevante como a questão de turismo. Tá? Quer dizer, conquanto a Alemanha, né, a própria África do Sul, focou a questão do turismo, óbvio que a questão do turismo é relevante, é importante, eu não tiro, e o Brasil tem uma vocação turística. Né? Mas é importante não deixar de lado a questão do legado da infraestrutura, principalmente da infraestrutura urbana, aeroportuária, a infraestrutura mesmo. Né? Tem uns dados, né, tem uns números, né, que ainda são, né, um levantamento. Né? A gente só vai conseguir ter essa percepção que tem a estimativa, né, que até 2019 a gente vai ter um incremento no PIB, né, que o setor turismo está aqui dentro, de 183 bilhões. Né? A questão... o turismo terá uma participação expressiva. Mas eu acho que, em termos de legado, né, quando a gente fala preocupação com o turismo, eu acho que a gente deve também ajudar a engrossar o discurso, né, da infraestrutura urbana e a infraestrutura do país, da parte de telecomunicação. Quer dizer, a gente imaginar que um país como o Brasil ele não era ligado de internet de banda larga em todo o país, né? Quer dizer, você dá essa igualdade para toda a sociedade, né? Então, tem tudo isso. Eu não tenho aqui número preciso, quer dizer, o próprio Ministério do Turismo ela está fazendo esse estudo, porque para a gente considerar legado, você tem que ter o número atual e daqui a 2, 3 anos ver se esse número, isso aí foi feito. Tá? Então, a gente está até nessa base de dados, uma das coisas é pegar esse indexador base para poder medir. Tá? Não tem assim um número tão preciso, mas só queria deixar essa contextualização. Bem, eu franquearia então a palavra aos todos os presentes, aos membros do subgrupo. Não sei se algum colega gostaria de fazer alguma pergunta, não sei se há alguma pergunta por escrito a ser feita. De qualquer forma, o pessoal do apoio está à disposição de todos. Bom dia a todos, meu nome é Renato, eu sou da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, daqui de Pernambuco, e eu tenho 2 perguntas, na verdade se torna uma, porque é em torno de infraestrutura e esse legado.
A primeira, no Pan-Americano do Rio, a gente viu uma série de... A gente viu legados, como ela disse, tem que ser positivos, que é no caso da arena multiuso. A gente viu uma série de eventos sendo trazidos para o Brasil, de judô, de vários esportes, para essa arena, mas a gente teve também problemas sérios com relação a esse legado, como Engenhão, as residências que foram feitas, que estão interditadas, Maria Lenk, que não teve muita utilização e não vai poder ser utilizado para as Olimpíadas, porque não foram adequados. O Maracanã, que teve que fazer outra reforma, porque então a primeira pergunta é: como está se pensando na utilização de todo esse equipamento que foi feito esportivo? E a segunda é de mobilidade urbana. Por exemplo, eu sou de Alagoas, eu moro aqui em Pernambuco tem 3 anos. A duplicação da BR de Maceió para Recife foi inaugurado 5 quilômetros. Então, como é que está sendo pensado essa infraestrutura de mobilidade urbana, que eu acho que para aqui, para Recife, está bem complicado. Como é que está sendo pensado isso? Minha pergunta não seria para a doutora Eliane, não é isso? Bem, doutora Eliane, eu vou passar a palavra. Eu acho que já houve até algo parecido nas Olimpíadas de Barcelona, né? Que o legado, pelo menos esportivo, não foi tão grande, né? Eu acho que essa preocupação é relevante em relação ao que ocorreu no Pan-Americano, né? Até em complementação à pergunta, eu cito esse exemplo de Barcelona, que não houve um legado esportivo naquele país tão grande. Eu acho que há, inclusive, essa expectativa em relação às Olimpíadas aqui no Brasil, né? Mas, em complementação à pergunta, seriam essas colocações que teria a fazer e também, em relação à questão da mobilidade urbana, eu não sei se a essa altura, pelo menos em relação à subsede, né? Como é o caso de Alagoas, né? Que uma das seleções ficará sediada em Alagoas, embora não seja sede de jogos, né? Eu acho, não sei se a essa altura se há algum planejamento em relação a isso. Nós já estamos perto da Copa do Mundo, não sei se há algum planejamento nesse sentido, né? Se teria essa informação. Uma preocupação grande com o planejamento do uso, né? Realmente o legado é o que fica, é positivo, mas para ficar tem que tomar conta, né? No caso dos Jogos Olímpicos, do legado das Olimpíadas, tem por força de um normativo legal, quando foi instituída a Autoridade Pública Olímpica, a APO, num dos seus artigos é explícito a responsabilidade da APO de estruturar o planejamento do uso do legado. Tá? Então, essa questão, no caso dos Jogos Olímpicos, ela está, inclusive, coberta por um normativo legal e já tem pessoas trabalhando nisso em termos seguintes. Tá ok, a estrutura está aí. E aí? E depois? Né? O que a gente faz com isso? Né? Então, de posse de toda essa base que está sendo criada, né, que está sendo estruturada, para cada legado vão ser definidos indicadores, previsões de expectativa de ser o legado e quem é responsável por tomar conta ou prover ou manter esse legado para ser um legado efetivo para a sociedade. Tem coisas que são de responsabilidade do governo federal, tem coisas que são do governo estadual, tem coisas que são do governo federal. No caso específico, até nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a quase totalidade dos recursos são recursos do governo federal, vindo através do próprio Ministério do Esporte, mas a propriedade e a gestão será do governo local, né, porque a estrutura está no Rio de Janeiro. Né? Então, tem toda uma previsão de um planejamento do uso do legado. Só uma observação, quer dizer, na verdade, algumas estruturas tiveram problema. O Maria Lenk, ele será usado nas Olimpíadas, sim. Ele não vai ser usado como a piscina oficial de natação, porque ela não tem dimensões olímpicas, mas ela será usada para outras atividades aquáticas. Eu não sei se é polo aquático, ginástica rítmica, mas o Maria Lenk, ele, até por conta de uma responsabilidade de uso, ele vai ser utilizado. Então, no caso da Copa, né, a maioria dos estádios são estádios privados, né, que certamente que pegaram financiamento público, mas pegaram financiamento, tem que devolver o dinheiro,
tem garantias dadas, né? Então, certamente, eles vão correr atrás para que a arena seja rentável. Já é público colocado, que no caso até de Brasília, né? Desde que a Arena de Brasília foi inaugurada, ela já fez mais shows do que ela fez em 30 anos, sei lá, da sua história, né? Então, sei lá, se 30, 20, eu não sei qual é o prazo, mas ela, desde que foi inaugurada, ela tem sido palco de vários shows. Então, no caso das arenas privadas, elas terão essa responsabilidade. No caso das arenas públicas, cabe realmente ao poder público também fazer esse planejamento. Na questão da mobilidade urbana, eu vou ter que ficar te devendo a resposta, porque eu não tenho acompanhado diretamente a questão. O que eu tenho ouvido em relação aos planos operacionais é que todos os projetos serão concluídos, né? Infelizmente, em algumas cidades, alguns projetos não poderão ser concluídos a tempo da Copa, então estão sendo preparados planos de contingência para poder dar mobilidade nas cidades, até negociando se vai ser ponto facultativo ou feriado para diminuir o tráfego da rua, tem toda uma logística, mas há o compromisso da conclusão das obras. Quer dizer, ele vai ficar de legado, quer dizer, a Copa foi o motivador, ele vai ficar de legado. Agora, no tema específico de mobilidade urbana, eu, infelizmente, vou ficar lhe devendo essa resposta. Eu não saberia lhe responder, não. Bem, agradeço mais uma vez pelas respostas. Eu não sei se há mais algum questionamento. Bem, eu não sei se os expositores gostariam de fazer considerações finais. Eu só concluiria dizendo que a grande preocupação do judiciário nesse contexto é o que ficará de herança para ser analisado, né, e ser apreciado. Essa é a nossa preocupação, né, em decorrência de todas essas construções que são realizadas em função da modificação da legislação no tocante à licitação. Tem essa preocupação já externada pelo próprio Ministério Público em relação a essa situação também, né? Então fica, eu acho que aí eu denominaria da herança que nós não conhecemos e que vamos ter que conviver com ela após o evento Copa do Mundo. E essa é uma realidade. E é essa preocupação também que foi colocada pelo doutor André no tocante ao aparelhamento do Estado, um dos casos citados, a questão dos intérpretes, né, que pode ser um problema em relação ao que acontecer com o estrangeiro. Bem, doutora Eliane, teria alguma... Não, só teria a agradecer e colocar o Ministério do Esporte, como governo federal, à disposição, caso algum fórum, alguma necessidade, alguma informação complementar, como eu mesmo tenho alguns temas que não são da minha alçada, né, eu não me sinto confortável e não sei como responder, mas o Ministério do Esporte se coloca à disposição sempre que tiver alguma questão, alguma coisa que possa ser esclarecido, que a gente acha que isso pode ajudar a contribuir para que nosso legado, para que nossas festas realmente deixem legado para a sociedade brasileira. Obrigada. Eu agradeço, em nome do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e também do subgrupo da Justiça Federal, do Fórum de Ações Preparatórias para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo, né? Nós, com certeza, esse evento também será um momento de estreitar as relações com o conselheiro que coordena todo o fórum, né, dentro dos 3 segmentos da Justiça. A doutora Eliane também, com certeza, o nosso subgrupo irá aproveitar esse momento para estreitar também, nos aproximarmos também e, se possível, recorrer também ao seu auxílio no nosso trabalho. E nós, então, vamos encerrar neste turno um pouco mais cedo. Bem, então, o doutor Ataíde Ribeiro Costa, eu convidarei, então, já que nós não teremos esse intervalo, para compor a mesa para que nós possamos dar seguimento ao evento. Bem, agradecemos imensamente a participação das autoridades que compuseram esta mesa. Como já foi informado pelo doutor André, devido ao adiantado da hora, não teremos intervalo para o café neste momento e passaremos imediatamente à composição da próxima mesa, do próximo painel, que tem como tema o legado jurídico da Copa 2014, regime diferenciado de contratação.